Pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente vai tratar de um assunto da matemática. Na verdade, não é tanto um assunto, é uma forma da gente trabalhar determinados problemas, traduzindo para uma linguagem que é utilizada na matemática, chamada de linguagem algébrica. Nessa linguagem algébrica, a gente consegue transformar uma linguagem corrente, uma linguagem falada ou propriamente escrita em língua portuguesa, em símbolos matemáticos, em números, em algarismos, tá? E, consequentemente, podemos transformar essa linguagem algébrica em uma equação matemática, em uma expressão numérica, de acordo com cada situação. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vai ficar legal esse assunto. Eu comecei semana passada, né? Nós iniciamos semana passada nesse assunto. Só o conceito de linguagem algébrica diz o seguinte, né? Uma linguagem universal que usa símbolos matemáticos com o objetivo de representar genericamente situações através de expressões, tá bom? Então, da linguagem corrente ou a linguagem utilizada para informar determinada situação, a gente transforma isso em linguagem algébrica, claro, se utilizando de símbolos matemáticos. Vamos lá. A gente viu isso aqui, ó, que é a transformação da linguagem corrente em linguagem algébrica. Quando a gente diz, por exemplo, o dobro de um número, quando a gente não conhece determinado valor, na linguagem algébrica a gente cita aquele valor como uma letra. X, Y, Z, W, A, B, tá? Então, quando você diz, por exemplo, o dobro de um número, esse número, a gente não sabe quem é, chama de X. O dobro dele, a gente sabe que é a multiplicação dele por 2. Então, 2 vezes X. Então, o dobro do número, 2 vezes X ou 2X. A metade de um número, não sei quem é esse número, Y, chamado de Y. Y sobre 2. Por que sobre 2? Porque toda vez que a gente quer a metade de uma coisa, a gente divide ela por 2. Então, Y sobre 2. O professor poderia ser B sobre 2? Poderia. Poderia ser X sobre 2? Poderia. Desde que você relacione o valor numérico que você não sabe ainda, citando letras. Tá bom? É assim que faz a linguagem algébrica. A raiz quadrada de um número. Então, raiz de A, como eu citei aqui. A soma de dois números. Vamos lá. Eu não sei quem é o número. Chama X. Chama de X. Eu não sei quem é o outro número. Chama aquele outro número de Y. Então, aquele que é X mais Y. Tá bom? Lembrando que, ó, a soma de dois números, quando eu cito, é linguagem corrente. Isso aqui, ó, é a transformação da linguagem corrente em linguagem algébrica. A soma de dois números, linguagem corrente. X mais Y, linguagem algébrica. Então, a soma de dois números é equivalente a informar em linguagem algébrica X mais Y. A diferença de dois números. Na matemática, a diferença nos remete à subtração. Né? Então, poderia ser A menos B. A diferença entre dois números. A soma de um número com a sua metade. Então, eu teria aqui um número, D, chamei de D, com a metade dele. Então, D sobre 2. D, que é o número, mais a metade desse mesmo número, D sobre 2. A terça parte de um número. A terça parte de um número é aquele número dividido por 3. Então, eu não sei quem é o número, chama de B. Certo? B sobre 3. A terça parte de um número. Deixa eu apagar aqui. Aqui é a continuidade, né, de mais transformações de linguagem corrente em linguagem algébrica. O triplo de um número. Vamos lá. 3
vezes x. Um número mais 10. Não sei quem é esse número, chama de x. Mais 10. Então, x mais 10. Isso aqui é a linguagem algébrica, tá, gente? Esse lado direito de vocês, é linguagem algébrica. O dobro de um número mais 15. O dobro de um número, não sei quem é esse número, chama de x. Ó. O dobro dele, 2x. 2 vezes x. Mais 15. Um número somado com a sua metade. Mesma coisa. Ó. Chamei o número de x, mais a metade dele, x sobre 2. X mais x sobre 2. O quadrado de um número, x ao quadrado. O cubo de um número, x ao cubo. Isso aqui a gente viu em potência, né? Toda vez que um termo é elevado a 2, quer dizer que está sendo elevado ao quadrado. Toda vez que eu tiver um termo elevado a 3, quer dizer que está sendo elevado ao cubo. Vamos lá, estou sendo breve para a gente acompanhar as outras turmas. Aqui, claro, como vocês podem ver, envolve a linguagem algébrica à esquerda e a tradução da linguagem algébrica para a linguagem corrente à direita de vocês. Então, nós temos aqui, ó, m sobre 10. Então, isso aqui é um número dividido por 10. Se eu dividir um número por 10, eu vou encontrar a 10ª parte dele. Então, m sobre 10 pode ser, em linguagem corrente, a 10ª parte de um número. 3x mais 4. Então, tem aqui o seguinte, ó, o triplo de um número somado com 4, ou o triplo de um número mais 4. T menos 15. Eu teria um número, eu não sei quem é, menos 15. Pode ser, em linguagem corrente, a diferença entre um número e 15. X mais 4x. Um número, eu não sei quem é, chama de x, somado ao seu quádruplo, que é o quadro x. A terça parte de um número. Um número que eu não sei quem é, chama de y, sobre 3. Ou dividido por 3, a gente vai encontrar a terça parte dele. 3 vezes x mais 9. Veja que entre parênteses, ó, o x mais 9 está entre parênteses. Veja só. Então, tem o quê? O triplo, certo? 3 vezes a soma de um número mais 9. O triplo da soma de um número mais 9. A sobre 5 mais 2. Então, isso aqui é um número, né? Então, poderia ter a quinta parte de um número mais 2. A soma da quinta parte de um número com 2. Aqui, linguagem algébrica. Aqui, linguagem corrente. Tá bom? A mais b ao quadrado. Então, tem aqui o quadrado da soma de dois números. Ó. Dois números somados e ambos elevados ao quadrado. A soma deles elevada ao quadrado. X mais 3x. Então, eu tenho aqui a soma de um número mais o seu triplo. Tá bom? Então, tudo isso aí, pessoal, nessa página, né? É linguagem algébrica transformada em linguagem corrente. Tudo isso a gente vai utilizar. Tá bom? Vamos lá. Então, é dessa linguagem corrente transformada em linguagem algébrica e vice-versa que a gente começa a ter o trabalho com exemplos. Certo? Pessoal, qualquer dificuldade no áudio aí, no meu áudio, me informe. Eu tive problema nas aulas anteriores. Então, qualquer coisinha aí, qualquer travamento, vocês me digam que eu repito. Eu tenho que fazer de outra forma. Então, eu tenho aqui expressões algébricas, gente. Olha só. O meu trabalho é transformar a linguagem corrente, como aqui está, em linguagem algébrica. Aí eu tenho o seguinte. A diferença entre o triplo de um número e 200 é igual a 16. Determine esse número. Vamos traduzir isso aqui, gente. Olha só. A diferença nos remete na matemática à subtração. Certo? Triplo de um número
eu não sei quem é esse número. Vamos chamar isso aqui, ó, triplo de um número de 3x. Então, a diferença do triplo do número. Vamos lá, vamos traduzir para a linguagem algébrica. Triplo de um número, 3x. A diferença entre o triplo de um número, diferença, ó, é subtração. A diferença entre o triplo de um número e 200, ok? Deve ser igual a 16. Pronto. O que é que eu fiz? Eu transformei a linguagem corrente em linguagem algébrica. Gente, isso aqui é linguagem algébrica. 3x menos 200 é igual a 16. O que é que ele quer? Determine que número é esse. Então, ele quer o valor de x. Transformei em uma equação. Tá bom? Nessa equação, eu vou encontrar o valor de x. Ao resolver equações, a gente sempre tenta deixar a incógnita sozinha, realizando passos matemáticos, né, na equação. Então, vamos lá. Esse menos 200, gente, está subtraindo o triplo de x, ele pode passar para o outro lado da igualdade. Aqui a gente já viu, né? Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele muda ou ele inverte a operação que ele estava realizando. Se ele estava subtraindo, ele vai passar a adicionar do outro lado. Então, escrevendo, ficaria 3x, certo? Igual a 16, que já estava desse lado da igualdade, né? Aí o menos 200 passou para esse lado também do que estava o 16. Quando ele passa, ele inverte a operação. Se ele estava subtraindo, ele passa adicionando. Então, menos 200 passa mais 200 para o outro lado. Tá bom? Então, tem agora 3x igual a 16 mais 200. Então, eu tenho 3x, certo? Igual a 16 mais 200, 216. Certo? Meu intuito, deixar a incógnita sozinha, como eu falei para vocês. Eu tenho um número que está multiplicando a incógnita. 3 está multiplicando x. Então, eu posso passar esse 3 para o outro lado. Repetindo o que eu disse a vocês. Quando passa para o outro lado, o número, ele inverte a operação que ele estava realizando. Se ele estava multiplicando, quando ele passar para o outro lado, inverter a multiplicação é dividir. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, ele vai passar para o outro lado, esse lado fica x, né? Igual a 216, certo? Ele vai passar dividindo. Ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, x, que é o número que eu pensei, será igual a 216 dividido por 3 é igual a 72. Tá bom? É igual a 72. O resultado aqui é a letra C. Então, gente, claro, é um exemplo simples para a gente compreender como, de certa forma, né, a gente consegue transformar uma linguagem comum, uma linguagem corrente, em uma linguagem algébrica. Então, o que é para nós a linguagem algébrica? É a utilização de simbologias matemáticas e de números para compreender a situação que foi denotada para vocês, ou que foi denotada para a gente, tá bom? Vamos lá, vamos fazer mais. Vejam só, aqui é um exemplo mais denso para a gente, e eu quero que vocês prestem bem atenção para a gente compreender legal isso aí, tá? Olha só, um clube promoveu um show de música popular brasileira ao qual compareceram 200 pessoas, entre sócios
e não sócios. Certo? No total, o valor arrecadado foi R$ 1.400 e todas as pessoas pagaram o ingresso. Sabendo-se que o preço do ingresso foi R$ 10 e que cada sócio pagou metade desse valor, o número de sócios presentes ao show é... Vamos lá, por partes, né? Meu intuito inicial é transformar a linguagem que está aqui corrente em linguagem algébrica. O passo que eu dei para vocês foi o que a gente não sabe, os valores que a gente não sabe, nós citamos letras. Então, tem o seguinte que a gente não sabe, que é o número de sócios, certo? E o número de não sócios. Um deles, vamos chamar um deles de X, quantidade de sócios de X. E a quantidade de não sócios, vamos chamar de Y, tá? Sócios X, não sócios Y. Agora vamos montar nossa linguagem algébrica aqui. Ele diz que a quantidade total de pessoas foi 200, entre sócios e não sócios. Então, eu posso pensar o seguinte, que a quantidade de sócios mais a quantidade de não sócios, que é Y, foi de 200, tá? 200 pessoas, certo? Aí, o que é que diz aqui, ó? No total, o valor arrecadado foi R$ 1.400 e todas as pessoas pagaram o ingresso. Só que o ingresso pago por quem não é sócio é R$ 10. E o ingresso pago por cada pessoa que é sócia é a metade, ou seja, R$ 5. Então, disso aqui dá para a gente tirar o seguinte, ó. Os que são sócios pagam R$ 5. Então, ou seja, 5 vezes X mais quem não é sócio paga 10. Então, 10 vezes Y vai dar quanto isso aqui? 1.400. Nessa segunda equação, o que é que eu quis dizer? Ó? Que todos os sócios que pagaram R$ 5, ó, mais todos os não sócios que pagaram R$ 10 por cada ingresso, deve dar um total de R$ 1.400. O que eu acabei de criar aqui, gente? Olha só. Acabei de criar um sistema de equações. Certo? Acabei de criar um sistema de equações. Vamos tentar resolver o sistema. Quando eu tenho um sistema de equações e quando eu tenho mais de uma incógnita, o meu intuito é anular uma das incógnitas para trabalhar só com uma delas. Em cima eu tenho x, embaixo também tem x. Em cima eu tenho y, embaixo também eu tenho y. Vamos fazer o seguinte. Vocês puderem perceber aqui, ó. Se eu somar essas duas equações, eu não vou alterar nada. Eu vou ter x mais 5x, vai dar 6x. Y mais 10y vai dar 11y. Então eu vou continuar com as duas incógnitas. O que é que eu vou fazer? Para anular, vamos tentar anular y. Só que para anular y, eu teria que ter aqui menos 10y, né? Em cima, para anular com os 10y de baixo. Então, já que eu não tenho, eu vou multiplicar em cima por a equação de cima por menos 10. Vocês vão entender por quê. Só a equação de cima, tá? Vou chegar nesse sistema aqui, ó. Vou reescrever ele. X vezes menos 10. Menos 10x. Y vezes menos 10. Mais por menos menos 10y. Certo? Igual a 200 vezes menos 10. Mais por menos menos 200 vezes 10. 2.000. Ok?
A equação de baixo, veja que eu não multipliquei por nada, então repete ela. 5x mais 10y igual a 1.400. Agora vocês vão entender porque eu fiz aquela multiplicação por menos 10. Para isso aqui, gente, olha só. Porque aqui, ó, virou menos 10y, aí esse menos 10y da equação de cima vai ser anulado com esse 10y positivo da equação de baixo. Menos 10y mais 10y é zero. Estou somando as equações agora já, viu? Aí sobra aqui, ó, menos 10x mais 5x. Menos 10x mais 5x fica menos 5x. Ok? Igual a menos 2.000 mais 1.400. Eu vou ficar devendo, né? Eu vou ficar devendo 600. Certo? Quando a gente chega nessa situação, menos de um lado e menos de outro, os dois podem ser positivos, tá? Posso trocar por valores positivos. Então, menos 5x igual a menos 600 pode ser 5x igual a 600. Mesma coisa. Veja que eu já vou encontrar o valor de x. Ó. O 5 está multiplicando o x. Passa o 5 para o outro lado. Quando passa para o outro lado, inverte a operação. Né? Se ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a 600, certo? Dividido por 5. Então, ó, x vai ser igual a 600 dividido por 5. 600 dividido por 5 é 120. Eu encontrei o quê? X é o quê? É o número de sócios, tá? Que é o que ele quer, ó. O número de sócios presentes ao show foi de 120. Letra C. X igual a 120. Será que está certo? Vamos ver. Se x é igual a 120, ele disse que 200 pessoas ao todo compareceram ao show. Se foram 120 sócios, foram 80 não sócios. Então, o valor de y, que era o número de não sócios, era 80. Tá? 120 mais 80, 200. Vamos ver se está certo também com o valor que ele arrecadou em dinheiro. Né? Ele diz que os sócios pagam só R$5. Então, teria 120 vezes 5, R$600. E os não sócios pagam R$10. 80 vezes 10, 800. 600 mais 800, R$1.400 de arrecadação. Correto. Tá bom? Então, nossa resolução, a quantidade de sócios, 120, de não sócios, 80. Já que ele queria só o número de sócios, está aqui, ó, letra C, 120. Lívia, chegou atrasadinha, não foi? Não, professor, só não lembra não que eu cheguei no começo da aula, perguntei até pela sua mulher, só que a internet caiu, eu fui e entrei de Foi mesmo, novo. eu esqueci, foi verdade. Desculpa aí. Bem, gente, ó, vocês podem visualizar essa resolução a hora que vocês quiserem, tá? Na aula que vai ficar gravada. Vocês podem visualizar lá no canal da escola no YouTube. Tá bom? Vou apagar aqui para a gente poder fazer, ver se dá tempo a gente fazer. Bem, essa é um novo exemplo, tá? Nesse novo exemplo, até na aula passada, para os costumes, eu tinha deixado para vocês resolverem. A gente já está um pouco atrasado. Vou tentar
resolver ele junto com vocês. Vou fazer o seguinte. A gente vai compreender o problema, tá? E eu vou montar a linguagem algébrica. E aí eu deixo para vocês responderem a equação que foi criada. Tá bom? Vamos juntos, ó. Atenção, muita atenção. E vamos lá. Lembrando que nosso intuito é transformar a linguagem corrente em linguagem algébrica, tá? Prestando atenção no que está sendo dito no problema, na situação, para a gente conseguir resolver. Olha só. Se um comerciante misturar 2 kg de café em pó do tipo 1 com 3 kg de café em pó do tipo 2, ele obtém um tipo de café cujo preço é R$ 4,80 por quilograma. Mas, se misturar 3 kg de café em pó do tipo 1 com 2 kg de café do tipo 2, a nova mistura custará R$ 5,20 por quilograma. Os preços do quilograma do café do tipo 1 e do quilograma do café do tipo 2 são, respectivamente. Só uma pergunta, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. Certo, né? Ok. Então, vamos lá. O que eu disse a vocês, ó. Tudo que a gente não sabe, os valores que a gente não sabe, nós representamos por letras. Tá bom? Então, o que a gente não sabe? A gente não sabe o valor do quilo de café do tipo 1 e o valor do quilo de café do tipo 2. Vamos fazer o seguinte, ó. Por exemplo, o café em pó do tipo 1. O tipo 1, vamos chamar de quê? Vamos chamar de X. Certo? O do tipo 2, a gente não sabe também quanto custa. Vamos chamar de Y, que é uma coisa diferente, né? Tipo 1, X. Tipo 2, Y. Agora vamos montar as nossas equações algébricas. O que é que ele diz? Misturar 2 kg de café do tipo 1. Se o tipo 1 é X, então tem aqui, ó, 2 kg de 2 vezes X. Misturar, então adicionar, né? Misturar 2 kg de café do tipo 1 com 3 kg de café do tipo 2. Se o tipo 2 é Y, então teria o quê? 3Y. Certo? Vai obter, após essa mistura, a gente vai ter um tipo de café cujo preço de cada quilo custa, ó, R$ 4,80, o preço de cada quilo. Só que quando eu fiz a mistura, eu acabei misturando o quê? 2 kg de um com 3 kg de outro. Isso dá 5 kg. Certo? Então, o resultado daqui, eu tenho que dividir por 5 para resultar no valor de cada quilo da mistura, que vai custar R$ 4,80. Bom? Então, a primeira situação eu criei, ó, 2x mais 3y dividido por 5 deve ser igual a R$ 4,80. Isso aqui é linguagem algébrica. O que essa linguagem algébrica quer dizer na linguagem corrente? Quer dizer, ó, 2 kg de café do tipo 1 mais 3 kg de café do tipo 2, certo? Se a gente dividir em 5 partes, cada parte vai custar R$ 4,80 o valor de cada quilo da nova mistura. Só que não para por aí o problema, né? O que é que ele diz? Continuando aqui, ó, depois do ponto. Mas, se misturarmos 3 kg de café em pó do tipo 1, então vamos criar uma nova situação. 3 kg de café do tipo 1, ou seja, 3 vezes X, mais 2 kg de café do tipo 2, então 2 vezes Y. Nessa nova mistura, a gente vai ter um custo de cada quilo da nova mistura de R$ 5,20. Só que eu acabei misturando 3 kg de um com 2 kg de outro. Então, o resultado daqui eu tenho que dividir também por 5 para dar o resultado de cada quilo, que vai custar R$ 5,20. Então, tenho duas situações, né, através do problema. Acabei criando, na verdade, um sistema.
Nesse sistema, eu vou mexer nele. Olha só. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse 5, vamos tirar ele daqui, ele está atrapalhando aqui, né? Vamos passar ele para o outro lado da igualdade. Ele está dividindo aqui desse lado. Quando ele passar para o outro lado, ele vai passar o quê? Multiplicando. Então, eu vou ter 2x mais 3y, certo? Igual a 4,80 vezes 5. 4,8, mesma coisa, né? Vezes 5. Isso dá R$24. Certo? Passei o 5 multiplicando o R$4,80. 5 vezes 4,80, 24. Vamos mexer nessa equação de baixo aqui, ó. Vou fazer uma setinha aqui. Eu estou mexendo nas duas. Né? Passo o 5 também, ó, multiplicando aqui, ó. Então, repetindo aqui. A equação de baixo. 3x mais 2y vai ser igual a 5 vezes 5,20. R$5,20 vezes 5 dá R$26. Pronto, pessoal. Já está organizadinho aqui o meu sistema, que é proveniente deste, né? 2x mais 3y igual a 24. 3x mais 2y igual a 26. Lembrando que o valor de x é o preço do quilo de café de tipo 1 e o valor de y é o preço do quilo de café do tipo 2. O que é que a gente faz aqui? É o que eu disse a vocês. Tentar sumir com uma das incógnitas. Ou sumir com x ou sumir com y. Tá? Ou sumir com x ou sumir com y. O que é que a gente pode fazer? Ó? Vamos tentar sumir com y. Só que em cima eu tenho 3y e embaixo eu tenho 2y. Ambos positivos, né? Não dá. Vou fazer o seguinte. Ó. Em cima, vocês vão entender por quê. Em cima, eu vou multiplicar por menos 2. A equação de cima. E a equação de baixo, eu vou multiplicar por 3 positivo. Por que isso, professor? Ó, eu não estou querendo sumir com y. Para sumir, eu tenho que ter um valor em cima positivo e embaixo da mesma quantidade sendo negativo. Ou vice-versa, em cima negativo e embaixo positivo. Olha o que eu vou ter. Quando eu multiplicar 3y por menos 2, vai ficar menos 6y. Quando eu multiplicar 2y por mais 3, vai ficar mais 6y. Menos 6y com 6y, eles serão anulados. Vamos lá, vocês vão entender. Vou repetir aqui. 2x vezes menos 2. Mais por menos, menos. Menos 2x vezes 2, 4x. Certo? Agora, 3y positivo vezes menos 2. Mais por menos, menos. 3 vezes 2, 6y. Certo? Igual a 24 vezes menos 2. Mais por menos, menos. 48. Certo? Embaixo, 3x vezes 3. 9x. 2y vezes 3. Mais, por mais é mais, né? 2y vezes 3, 6y. Igual a... Acabando a aula, vou ser bem rápido. 26 vezes 3. 26 vezes 3, 78, né? 78. Agora dá para somar. Menos 6y mais 6y vai ser anulado. Menos 6y mais 6y. 0.
Sobrou o quê? Ó? Menos 4x mais 9x. Fica o quê? 5x igual a menos 48 mais 78. Sobra 30. Vou encontrar o valor de x. Ó. Passo 5, está multiplicando x, passa ele